Joana d'Arc ficou gravada na história pelo seu papel relevante na Guerra dos 100 Anos, acusada de bruxaria, foi morta na fogueira aos 19 anos de idade. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre a história dessa jovem. Joana d'Arc. Essa era uma camponesa que teve participação muito relevante liderando tropas de Carlos VII. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, teve sua imagem reabilitada e hoje é um dos grandes nomes da história francesa. Vamos conhecer um pouco sobre essa história? Joana d'Arc nasceu em Domremy, vila no nordeste da França, no ano de 1412. Atualmente, a vila onde ela nasceu se chama Pucelle, como forma de homenageá-la, pois Pucelle significa donzela. E uma das formas pelas quais ela ficou conhecida foi Donzela de Orleans. O dia do nascimento de Joana é alvo de debate e muitos acreditam que tenha sido no dia 6 de janeiro. Joana d'Arc era uma camponesa e filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Os pais dela possuíam uma pequena terra de onde tiravam seu sustento e Jacques ainda cumpria funções como coletor de impostos. Joana d'Arc foi a filha caçula do casal, que ao todo teve 5 filhos. Sua criação foi bastante católica. No século XV, a França enfrentava as consequências da Guerra dos 100 Anos, um conflito dinástico que se estendeu ao longo de 116 anos e que foi marcado por alguns intervalos. O desentendimento entre franceses e ingleses se iniciou em 1328, quando Carlos IV, rei francês, fortaleceu e não deixou herdeiros diretos para assumir o trono. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou ter direito ao trono francês porque possuía descendência com Carlos IV. Acontece que a possibilidade de um monarca inglês ser coroado como rei da França não agradou a nobreza francesa, que temia que isso fosse se transformar em uma perda de autonomia. Assim, a pretensão de Eduardo III foi rejeitada. Sendo assim, Filipe VI foi coroado rei francês, o que criou um certo desgaste nas relações entre ingleses e franceses. A aliança da França com a Escócia acabou motivando o início da Guerra dos 100 Anos em 1337. A guerra com a Inglaterra se relacionava com Joana d'Arc da mesma forma como se relaciona com a vida de milhares de outros camponeses. O conflito trazia destruição para a terra. A terra destruída produzia menos. Uma produção reduzida causava fome e a fome enfraquecia uma população pobre, trazendo-lhe doenças. Além disso, os camponeses viam suas vidas sendo ameaçadas. A própria vila em que Joana d'Arc nasceu já tinha sido atacada por várias vezes. A criação religiosa, somada à vontade de ver a guerra acabar, transformou Joana d'Arc em um dos grandes nomes da história francesa. Joana d'Arc alegava que tinha visões e ouvia vozes do arcanjo Miguel, de Santa Catarina. Nessas aparições sobrenaturais, ela era orientada a tomar parte da guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII, o rei da França. Segundo Joana d'Arc, aparições sobrenaturais aconteciam desde que ela tinha 13 anos e aos 16 ela decidiu tomar parte da guerra. Assim, ela pediu para ser levada para o local onde uma guarnição francesa liderada por Robert, e lá ela foi arranjar um transporte que a levasse ao encontro do rei. O comandante se negou a dar ouvidos a Joana d'Arc, mas a camponesa conseguiu convencer a população local de seu propósito e logo muitos exigiram que fizesse o que Joana d'Arc pedia. Assim ele fez e então Joana d'Arc se preparou para encontrar o rei francês. Ela conseguiu uma reunião privada com Carlos VII, mas como ela obteve isso é um mistério. Outro mistério que envolve o encontro de Joana d'Arc com o rei francês foi como ela conseguiu convencer Carlos VII a dar tudo o que ela precisava: homens, armas, armadura e o comando das tropas. Assim, Joana d'Arc participou ativamente da Guerra dos 7 Anos. Mas entre os historiadores existe certa polêmica acerca do grau de envolvimento dela na guerra. Apesar disso, Joana d'Arc foi fundamental
para as duas vitórias expressivas da França em Orleans e em Reims. Reims, inclusive, era o local onde, tradicionalmente, os monarcas franceses eram coroados. A conquista dessa cidade permitiu a coroação de Carlos VII, em 17 de julho de 1429. Apesar das vitórias expressivas, Joana d'Arc também conheceu derrotas, como foi no caso do fracassado cerco de Paris, ainda em 1429. De toda forma, o envolvimento da jovem quebrou um ciclo de derrotas francesas. Em 1430, borguignões capturaram Joana d'Arc durante uma batalha. Ela foi vendida para os ingleses e permaneceu aprisionada, pois seria levada para julgamento. Os ingleses queriam tirar a credibilidade da francesa para tornar a coroação de Carlos VII sem validade. A Santa Inquisição foi utilizada para julgá-la. O julgamento se estendeu por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. No final, o fato de usar roupas masculinas e alegar que ouvia vozes se tornaram os fatores para sua condenação. Em virtude da acusação de bruxaria, Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. A execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431, em praça pública na cidade de Rouen. Conta-se que no dia ela recebeu o sacramento da Eucaristia, foi vestida de branco e levada para a execução. Joana d'Arc foi queimada viva e os relatos contam que ela gritava por Jesus. Na ocasião, ela tinha apenas 19 anos. Carlos VII não interveio no processo de Joana d'Arc e não tentou salvá-la do destino que ela teve. Entretanto, depois que ela faleceu, ele procurou atuar para que ela tivesse o seu processo anulado, pois ter a sua imagem ligada com a de uma mulher condenada por bruxaria não era bom para seu reinado. Assim, ele obteve do Papa Carlisto III a anulação da condenação de Joana d'Arc. A reabilitação da imagem de Joana d'Arc se completou no século XX, quando ela foi beatificada e canonizada. Sua beatificação aconteceu em 1909 e a canonização foi realizada pelo Papa Bento XV em 1920. Esse acontecimento foi parte de um reforço da Igreja Católica de reatar laços com a França, país que foi extremamente secularizado a partir da Revolução Francesa. Atualmente, a Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional da França e existe até uma data comemorativa para ela, 30 de maio. Esse foi um pequeno resumo sobre Joana d'Arc. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, é claro, comente e se inscreva no canal